galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 6 partes. Obviamente vamos comentar sobre os mais diversos aspectos da tragédia que está acontecendo lá no sul do Brasil. E para falar sobre isso, quero começar falando um pouco sobre o que o governo vem aprontando com o apoio da imprensa, de alguns influenciadores e como algumas pessoas que não são da direita estão reagindo diante os últimos acontecimentos. Parece que estamos diante de um certo despertar da população. Aí depois eu quero comentar sobre um assunto que é triste de ver que ronda toda esta situação, né? A perseguição estatal, né? Uma perseguição censória, quer censurar todo mundo, a Inquisição, e aí a própria imprensa já começa a reclamar sobre a postura da turminha do amor, e a gente vai se aprofundar um pouco nisso. Depois, assim como essas questões censórias, tem um pessoal que está vendo tudo que está acontecendo e está percebendo que eles têm em suas mãos uma oportunidade de avançar com uma agenda que tenta, né, fazer com que o Brasil siga acorrentado, não saia do lugar. No quarto tema mais importante do vídeo de hoje, comentar sobre o que fazer a partir de agora. Começaram a aparecer alguns números, o governador falando algumas coisas, fizeram alguns levantamentos. Temos que discutir, né, o Brasil no dia de amanhã. De amanhã, semana que vem, eu espero que o quanto antes a água comece a baixar. Quero mostrar umas coisinhas para vocês nesse tópico. Os dois últimos, eu não acho que vai dar tempo de comentar, mas um ainda envolve o papel da imprensa e o que eles estão fazendo no presente momento, que é assim um absurdo, sem igual. A gente já vai comentar um pouco sobre isso e acho que a gente não vai comentar hoje de novo sobre a última pesquisa que envolve a percepção do Brasil em relação ao Lula. Mas vamos lá. Gente, rapaz, não tem como não comentar sobre isso. Vai dar tempo de comentar muita coisa. Porque como vocês podem ver, foi notícia nos mais diversos jornais. Estadão, Folha de São Paulo, CNN, na Veja. Eu acho que o único, né? Não fui olhar certinho. Acho que o único jornal que não comentou sobre isso foi o jornal O Globo. Essa fala aqui em específico, né? Não sei, até essa impressão. Lula diz ter ido dormir inquieto, com cavalo ilhado em cima de telhado no Rio Grande do Sul. Fui dormir inquieto com a imagem do cavalo no telhado, diz Lula, sobre enchentes no Rio Grande do Sul. Eu já comento sobre isso. Quero mostrar, juntar um monte de coisa. Pra você ter ideia, essa fala aí foi vista com bons olhos pelas pessoas da esquerda, como você pode ver, o Lindenberg Farias, um parceiro aí da Gleisi Hoffmann, um parceiro amoroso, não sei qual o status deles, estão casados, estão namorando, enfim, ele tá com ela, né, são um casal. O Lindenberg falando, Lula disse que ficou inquieto com o cavalo caramelo no telhado em Canoas. Resgate foi bem sucedido. Esse é um governo que cuida de todos e de tudo. Após resgate de cavalo caramelo, Felipe Neto e Giovanna Elbank fazem fila para adotá-lo. Beleza. Veja. Veja também, né? A matéria saiu na Veja, eu tô falando pra você. Veja isso. O comovente empenho de Janja para salvar cavalo ilhado no Rio Grande do Sul. Aí o cavalo foi ilhado, né? Foi resgatado na manhã de ontem. A primeira-dama comemorou o salvamento. Ela publicou um vídeo no qual afirma que estava desde as 6 da manhã mobilizando pessoas para resgatar o animal. Para quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia. O cavalo, Sique Caramelo, está salvo, graças a Deus. A gente conseguiu salvar mais uma vida. É isso aí, gente. Força, Rio Grande do Sul. Disse com a voz embargada, né? A jornalista Giovanna Fraguito tem que dar aquela forcinha, né? Vai! Nossa, comovente, voz embargada, né? Tá. Aí é que a gente chega no ponto onde eu queria chegar. Eduardo Leite. O cavalo caramelo foi salvo com vida por bombeiros gaúchos e de São Paulo. Ele está sendo tratado e foi encaminhado ao hospital veterinário da Ubra. Todas as vidas importam, seguimos firmes. E Eduardo Coutinho, ele escreve muito do que eu penso. O governador Eduardo Leite não conseguiu deixar a presidenta Janja
né, sozinha. Ele ainda ofende, né? Não vou nem falar o que ele disse. Resolveu disputar pela paternidade do resgate de um cavalo. Que país triste. Gente, ninguém é contra, né, abandonar. Ninguém é contra salvar os animais como um todo. Ninguém é a favor de abandoná-los. Mas vocês percebem como os assuntos que ganham a prioridade na imprensa são coisas que, sabe, eu não acho que no grau de importância isso daqui tá no topo. E você vê que o presidente da República, com tanta coisa pra ele falar. Poxa, eu vi ontem um vídeo triste. Um menino de 11, 12 anos, contando aí como foi o caso dele. Ele falando, ó, a gente tava na casa, começou a subir água, aí vô e a avó falou pra gente ir pra casa do vizinho, que era uma casa de 2 andares. Pelo que eu entendi, além do térreo, mais 2. Algo assim do gênero, enfim. E a gente subiu lá, ficou no primeiro andar, a água subiu e passou o dia de novo, a água subiu de novo. E aí continuou subindo. A casa começou a ficar meio, né, se balançando. Eles sabiam que a casa não ia aguentar. E aí meio que estavam no telhado e foram pra cima de uma... tentar pular pra ir pra cima de uma árvore. Ele vai relatando que aí quase não dá certo. É que o avô segura ele. E a avó quase não consegue. A avó segura num galho. Daqui a pouco na história ele fala que o galho se parte. E ele não percebe, né? Eu acho que ele não percebeu o que aconteceu com a avó dele. Então, este é um relato, por exemplo, que eu acho que tira muito mais o meu sono do que o cavalo ilhado. É muito importante você mostrar que você se compadece, você sente empatia por todos, né? Realmente deixa tudo para trás. Mas o presidente da República é o líder máximo da nação. A primeira-dama é a presidenta. Com tanta coisa pra gente comentar, com tantos casos aí de pessoas, pra gente poder narrar, explicar pra sociedade. Eu falei pra vocês, acho que anteontem já. Bicho, pra cair a ficha... Olha, eu acompanho o Plica todo santo dia. Pra cair a ficha, pra eu entender a magnitude disso daqui, acho que levou um dia e meio. Primeiro dia, assim, você vê, pô, foi enchente. Não que seja algo pequeno, mas você olha enchente, como teve ano passado, na Bahia, anteriormente, você fala, pô, você pensa na situação. Só que aqui a gente tá lidando com enchente que tomou, basicamente, grande parte do estado. Não foi um negócio que, poxa, tivemos aí 10 mil pessoas com problemas sérios. Não, a gente tá falando de milhões e milhões e milhões e milhões. E que um negócio que não para. Não para. Aí eu falei, nossa senhora. E eu sinto que muitas pessoas não entenderam também a magnitude disso ainda no primeiro dia. Quem entendeu é quem tá lá. Quem tá vivendo, sentindo na pele. E aí você vê, em vez de fazer aquele clamor nacional, vamos aqui, vamos resolver, vamos discutir os assuntos, ou então Lula falar, cara, eu tô dormindo inquieto, sem saber o que nós vamos fazer para que todas as pessoas que perderam seus lares reconstruam as suas casas. Poxa, eu acho que isso é uma baita inquietação. Eu acho que seria muito bom para ele. Seria muito bom, ele ganharia popularidade. Mas você vê que o que ele disse foi compartilhado pelo Lindeberg Farias, uma briga na rede social para ver que é o pai da criança, Felipe Neto querendo adotar, e você vê, talvez o errado seja eu que estou preocupado, né, com o que me deixaria inquieto se eu tivesse a oportunidade de falar pro Brasil, como presidente da República, jamais disputar esse cargo, mas, sabe, enfim, né, acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. E aí essa situação, enquanto parte da esquerda aí bate palmas pro que está acontecendo no Brasil, pro que está se passando no Brasil, tem algumas pessoas que estão começando a ficar bem chateadas com o governo. Você vê a Jojo Todinho, ela não é nenhuma pessoa politizada, ela não é uma pessoa, né, que se envolve realmente sim, em política. E ultimamente ela já apareceu na imprensa assim umas 2, 3 vezes e sempre com as mesmas motivações, que é uma indignação pela forma como as coisas vêm sendo feitas, anteriormente por cancelamento, por imposição de uma agenda, e agora ela tá chateada também por ver que a turma que tá impondo não agenda, mas tentando impor um discurso, tentando falar para a população o que eles podem e o que eles não podem criticar. Aí tá ali, né, aos gritos. Jojo Todinho cobra autoridades brasileiras para ajudar o Rio Grande do Sul após desastre.
temos o dever de cobrar de vocês, governantes, políticos e presidente, uma posição para o povo. Mas o povo não tá deixando cobrar, porque quem tá cobrando tá colocando a reputação das instituições brasileiras sabe, no chulé, e isso atrapalha. E não pode, rapaz. Renatinho, né? Eu tadinho descobrindo que Lula não se importa com o povo brasileiro. Aí, pela postagem acima, vocês já devem estar se perguntando, né? O que é que tá acontecendo? O Whindersson Nunes é um apoiador do Lula, né? Não sei se é apoiador do Lula, mas era um crítico ferrenho a Bolsonaro durante basicamente todo o mandato. Todo o mandato. E aí eu acho que essa questão do Whindersson Nunes talvez possa também fazer algumas pessoas abrirem os olhos. Olha essa postagem, para vocês se questionar. Cara, o que é que está acontecendo? O Whindersson Nunes tem um complexo de inferioridade e uma autoestima baixíssima. Por isso precisa estar na posição de herói salvador para se sustentar além de substâncias ruins. Como ele não tem peito para bater de frente com Felipe Neto, resolveu competir com a primeira-dama, que é mulher. Ele criticou a Janja. Só isso. Aí o Nandi X fala, ó, foi só criticar o Lully em outros tempos? Não era assim, né, mana? Ah, ele é a postagem dela. Em 2021. O óbvio que o presidente, né, destruindo o povo, iria desencadear para um debate sobre a validade da filantropia do Whindersson Nunes. Só o Twitter nos proporciona debates do tipo. Aí o Whindersson Nunes prestava, né? Porque ele tava contra Bolsonaro. E aí, ao longo do dia de ontem, por causa dos comentários que ele fez vários, mas eu só peguei um pra vocês sentirem mais ou menos como é que a coisa já tá. Como as coisas já estão. Por causa da perseguição petista. Vai pagar vai pegar gelo, bobão. Né? Imagine por que ele tá falando isso, né? Ele tá dando RT no Pedro Rousseff, um sobrinho neto, acho que da Dilma, sobrinho da Dilma. Que tá aí, né, babando ovo pro Lula. A postagem do Whindersson Nunes alcançou 8 milhões e meio de visualizações. Então, eu acho que a turma tá tentando aí dizer quem pode e o que pode ser criticado, eu acho que tá dando muito errado. Acho que tá acabando por se virar contra a turma do desgoverno. E aqui, pra mostrar só uma coisa que eu achei bem bonita no dia de ontem. Folha de São Paulo noticiando. Atletas da Seleção Brasileira de Remo desistiram de participar do torneio pré-olímpico da modalidade para ajudar no resgate à população ilhada pelas enchentes em decorrência das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Todo atleta tirando futebol, porque futebol é um esporte diferente, mas outros esportes que são esportes olímpicos. Eu acho que o ápice da vida de um atleta é poder disputar a Olimpíada, que só acontece uma vez a cada 4 anos. Você vê que o pessoal tá abrindo mão de disputar um pré-olímpico porque ajudar pessoas comuns que, sabe, não vai render nada para eles, né? É muito mais importante. Esse tipo de coisa revela, acho que tem o de melhor que existe nos brasileiros, né? Aí tá ali, ó. Evaldo Matias Becker, do Flamengo, que forma dupla com Pedro Tutenhagen, nome muito difícil, do Grêmio Náutico União. Tem trabalhado no resgate às vítimas na região do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Os remadores Daniel Lima, do Grêmio Náutico União, e Aleph Fontoura, do Pinheiros, também participam dos resgates. Então aí, parabéns a todo mundo que está ajudando nas buscas, nos resgates, em todo tipo de apoio, a população como um todo que vem dando um show. Show, tem nem o que falar. Mas vamos continuar. Essa tentativa de Lula e seu aliado de primeira hora, Rede Globo, de tentar impor o que pode e que não pode ser dito, tá ruim. Esse vídeo deu uma circulada boa no finalzinho da noite de ontem, início da madrugada. Não sei se vocês já viram, se não tá vendo agora. E obviamente, como todo vídeo que eu dou play, tá no Telegram, link na descrição, se você quiser pegar, mandar para amigo de vocês. Veja o que o rapaz tem a falar sobre a Globo no final dessa mini entrevista. Momento. A prioridade é a água, pessoal. Quem tiver água para doar, e aí eu até
esse espaço para mandar um recado para os brasileiros e peço para falar em nome dos jovens. Tragam água, pessoal, doem as coisas, mas só venha com disposição porque é um trabalho muito difícil. E a maior reclamação que a gente ouve é insatisfação das pessoas porque tinham coisas que podiam ter sido evitadas. A gente paga muito imposto, a gente podia ter tido alguma coisinha antes para evitar algum tipo de coisa. E uma prevenção. E agora falando em nome dos jovens, e principalmente desse jovem de Santana de Parnaíba. Globo lixo e fora Lula. Pô, aí você me complicou, mas tudo bem, a gente... Globo lixo e fora Lula. É a mesma coisa, né? É um organismo único. Fizeram uma mutação e se uniram. Ainda sobre a Globo, deixa eu dar pausa aqui e pegar, que eu esqueci de colocar um vídeo para mostrar para vocês. Pois bem, o outro vídeo foi esse daqui. A Globo foi imprudente, resolveu fazer uma entrevista ao vivo. E vocês sabem que deixar o povo falar sem um script normalmente não dá bem pro Lula, né? Vamos aqui ouvir. Trabalho 100%, porque eu acho que é uma informação também muito importante. O Gabriel, quando chegou aqui, oi Gabriel, meu conterrâneo, obrigada por estar aqui pertinho. O Gabriel estava me contando, gente, que eles têm um grupo de ajuda de voluntários, né? E um dos pedidos, qual foi? Conta pra gente. Tem alguns pedidos importantes aqui que o pessoal está levantando. Primeira coisa é questão de agradecimento ao pessoal que veio ajudar. Veio bastante gente de fora ajudar e está sendo muito nobre a ajuda dos colegas de vários estados, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, outros também. A gente está notando a falta, que vai faltar muito água potável em todos os lugares. A gente viu que foram dispensadas ajudas internacionais, inclusive do Uruguai. Primeira lapiada, né? É a história aí do Uruguai. Da ajuda dispensada. Quem foi que fez isso, hein? Quem foi que fez isso? Quem esqueceu, já a gente vê, né? O Will Gadelha, jornalista do Metrópolis, reclamando. Questão de liberar dinheiro para a população, a gente está com um problema grave, as pessoas não têm residência, não têm aonde passar, não têm o que fazer. A situação é grave. E agora... O governo não está liberando a ajuda emergencial nos mesmos moldes que foi o auxílio emergencial dos anos de pandemia. Está sem agilidade, está com fraqueza total. Não tem segurança nos abrigos, as pessoas estão sendo agredidas nos abrigos. Então está muito perigoso. Por exemplo, em Canoas teve uma facção que invadiu um abrigo. Para vocês terem uma ideia. A lista é grande, mas o que eu queria contar para vocês aqui... A Prefeitura de Canoas está barrando entrada de alimentos que não venham pela Prefeitura de Canoas. Isso é grave. Não tem um plano de contingência de domicílios, já deveria ter sido pensado. E a gente precisa de um plano de profilaxia para leptospirose, porque essa água é imunda. A lista é grande. Isso é tudo no grupo de voluntários dele, gente. Mas o que eu queria contar exatamente é o seguinte, que foi feito um pedido para que em Canoas vocês fossem retirar os corpos. Tem muitos corpos em Canoas, é isso? O pessoal do grupo de veteranos comentou que estão retirando corpos, e aqui dos nossos grupos de resgate pediram para retirar corpos também de pessoas que estão sendo, que morreram na enchente e que estão pedindo para ser retirados. E muitas pessoas estão querendo ficar nos imóveis por risco de saque, por medo ou por algum outro tipo de medo, e não estão querendo sair para serem resgatadas. Então, quer dizer, são vários problemas sendo enfrentados ali na região de Canoas. O Gabriel, a mãe dele, perdeu quase tudo também aí com essas enchentes. Obrigada, viu, Gabriel, pela sua fala, pelo seu depoimento. E o que me tocou demais quando eu cheguei aqui de manhã foi exatamente isso. Ele me mostrou as imagens, não posso mostrar para você de cá. Já deu pra entender, né? Tentou cortar, o cara continuou falando. E reflete agora sobre a questão do cavalo. Não é sobre deixar alguém pra trás. Não, ninguém precisa ficar pra trás. Mas será, gente, que o principal nesse momento é o cavalo? A inquietação? Na hora que bota a cabeça no travesseiro, será que a coisa que realmente deixa uma pessoa inquieta, sem conseguir dormir direito, é o cavalo em cima do telhado? O Gabriel fez uns relatos aí que deveriam tocar muito mais o coração das lideranças políticas brasileiras. E por conta do Globo Lixo, de entrevistas como essa, temendo manifestações, Globo contrata seguranças para blindar jornalistas no Rio Grande do Sul. Manifestações contra o William Bonner fizeram
com que a emissora contratasse seguranças para todos os jornalistas enviados para a cobertura especial. A população não suporta mais a Rede Globo. Globo precisa ter a sua concessão cassada. Não tem pra onde ir. A esquerda não quer caçar todo mundo que não é lulista, então só caça a Globo. Né? A esquerda, se a esquerda está validando que o caminho é caçar a concessão, então vamos começar pela Globo. Está aí. Avançando. SBT republica reportagem sobre caminhões multados no Rio Grande do Sul que irritou o governo. Segundo a turma, segundo a emissora, o material tinha sido retirado do ar após questionamentos para verificação. Ao comprovar que as informações apresentadas estavam corretas, republicou os vídeos nas plataformas. E aí vejam só, vejam a importância. Depois de reportagem do SBT, a NTT flexibiliza regras para caminhões no Rio Grande do Sul. Nossa! Não podiam ter feito isso desde o início? Mas, gente, desde o início, eu tô falando desde o início, do início de maio. Muito antes de tomar proporção, muito antes do show da Madonna. Na verdade, coisas assim é o que mostra como o Brasil é despreparado. Devia ter um plano emergencial para qualquer momento de tragédia. Quando acontece tragédia, o que acontece? Pô, tem doação. Então vamos criar um plano para a próxima vez? Foi o que eu falei no outro dia. Eu falei, pô, tem um monte de embate aí. Pô, tá mutando, tá fazendo, tá, não tá. E eu disse, pô, não dá para cobrar o fiscal, porque é só o fiscal. Ele tem que seguir a regra, senão ele pode até responder por prevaricação. Todo mundo entende, né? Uma coisa ou outra, tudo bem, é revoltante. Mas o que não dá para entender é porque, cara, cadê a boa vontade política para falar, bicho, o que a gente pode fazer aqui? Né? Os responsáveis da NTT, o ministro do Transportes, Renan Filho, cara, o que é que vocês estão fazendo para acelerar esse processo burocrático? Ah, mas tem que ter a nota fiscal. Eles até agora até fizeram, meio que não precisa mais ter nota fiscal de doação. Pô, bacana! Mas não podia ter feito isso desde o princípio? Aí reclamam das fake news. As fake news, é tudo fake news. Era só ter resolvido. Tivesse resolvido no primeiro dia. Nossa, era festa, era todo mundo herói nacional. Era todo mundo herói nacional. É incrível. Incrível, incrível. Aí você vê aqui, ó, a esquerda brasileira. Mônica Bergamo, a maior petista da Folha de São Paulo, conversando agora com um desavisado que caiu em todas as fake news sobre o Rio Grande do Sul. Todas, em caixa alta, né? Letras garrafais. Quais são todas? Quem é que define quais são todas as fake news? Como a Mônica Bergamo pode falar que ela sabe todas as fake news? Quantas elas são? 10? 5? 3? 50? 100? Quantas são? Quantas são? Não é jeito de falar. É um jeito de falar muito negativo para uma jornalista que deveria trabalhar com fatos. A conclusão, de novo, é que esses crimes devem ser implacavelmente combatidos, doa quem doer. Quais crimes? Quais crimes, Mônica? Você não explica como mentiras aconteceram e você que puna algo que você nem disse. O quê? O que tá acontecendo? Aí vem o Thiago Barbosa, jornalista da Cúpula do Brasil 247. O blog mais alinhado ao petismo no Brasil. 3 ações urgentes contra a fake news para o Brasil se respeitar enquanto país. Primeiro, caçar a concessão do SBT. Poxa, graças ao SBT, segundo a Folha, a NTT flexibiliza regras. Que bom, né? Não estava errada a informação. Então, caçar pelo quê? 2. Empichar o governador de Santa Catarina. Pelo quê? Pelo quê, gente? E terceiro, prender o coach Marçal. Existe algum grupo no Brasil, quiçá no mundo, mais autoritário, né, inquisidor, perseguidor do que a Turminha do Amor? Print bacana, né? Pra você mandar para as pessoas que você conhece. Fala assim, ó, isso aqui, ó. Esse aqui é a cúpula do jornalismo do Brasil 247.
Pra quem esqueceu, né, da questão que o Gabriel falou pra Patrícia Poeta, da dispensa de ajuda, tá ali o Igor Gadelha, um comportamento diferente da Mônica Bergamo. O governo federal aceitou um helicóptero, mas dispensou 2 lanchas, 1 avião e 2 drones oferecidos pelo Uruguai para auxiliar no resgate às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. O próprio Exército informou isso oficialmente à Folha de São Paulo. Porque todo ali, espalha a verdade! O governo brasileiro não recusou oferta de ajuda, né? O helicóptero emprestado pelo país amigo está em operação. O Brasil é grato pela ajuda e pronto auxílio. Quem ainda se questiona tá vendo que tem algo errado acontecendo nesse país. Aí hoje pela manhã, mais uma vez, a turma do Estadão publicou alguns editoriais. Esse daqui é até mais leve. Esse já é pesado, mas é mais leve que o outro. A gente vai comentar também. O outro Estadão tá colocando toda a sua politicagem em campo, mas também falou as coisas interessantes sobre o Dilma. Mas tá ali, ó. Comando de caça aos traidores. A pretexto de combater a desinformação e oportunismo, o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, disseminou ele mesmo desinformação para tirar proveitos políticos. Durante a reunião da solicitação criada pelo governo, Pimenta denunciou furiosamente uma indústria de fake news alimentada por parlamentares e influencers para atrapalhar os esforços do governo. Estamos na batalha, disse ele, e quem age contra nós é um quinta coluna, traidores, que devem ser tratados como criminosos. Ele prometeu acionar a PF para punir os autores de desinformação e mentiras. Aí o Estadão diz, né? Não há o tipo penal, fake news ou desinformação. Opiniões repulsivas ou errôneas e mesmo mentiras não são crimes. O que é sim é o uso da mentira para cometer crimes, como por exemplo, contra a honra, como calúnia, difamação ou ilícitos patrimoniais como o estelionato. No caso, há muitas denúncias de perfis fraudulentos utilizados para captar doações. São crimes que devem ser devidamente reprimidos. De resto, há uma profusão de informações desencontradas e falsas, por exemplo, sobre a tributação das doações ou a fiscalização de veículos utilizados para o socorro. É o tipo de desinformação danosa, não necessariamente dolosa, que deve ser combatida com mais informação. Explica! Para de perseguir! O governo garante que uma força-tarefa para rastrear esse tipo de falsidade e esclarecer a população. O ânimo punitivista de Pimenta é de outra natureza. Em ofício encaminhado ao Ministério da Justiça, o ministro listou postagens em redes sociais que, segundo ele, são narrativas desinformativas e criminosas. Aí eu fiquei surpreso, porque quando saiu isso, e eu comentei em cima de uma matéria do Estadão, eu falando, poxa, o jornalismo do Estadão que adora fazer juízo de valor sobre o que a direita diz, quando a esquerda só reproduz factualmente, aí agora veio o editorial para fazer uma análise, né, do mérito da situação. Com base em uma delas, acusa, por exemplo, que Eduardo Bolsonaro criticou a ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul ao mencionar que o governo levou 4 dias para enviar reforços. Eis o crime. Criticar o governo petista. O interlocutor na sala de situação sugeriu mandar prendê-los. E Pimenta responde, mandar prender, não aguento mais fake news. Foi exatamente o que a gente comentou 2 dias atrás. Olhamos as postagens e ficamos aqui. Gente, o que é que está acontecendo? E passados 2 dias, até agora, eu não vi nenhuma movimentação de ninguém pedindo a inclusão da Globo na investigação da Polícia Federal por conta da história lá das 9 pessoas, né, da tragédia da UTI. Porque foi o que o Paulo Pimenta acusa o Leandro Ruschel, sendo que a Rede Globo, né, o jornal O Globo, publicou esta nota e não está na investigação. A Globo precisa ser investigada. Se o ministro mistura assim alhos com bugalhos, não é por ignorância, mas por cálculo. É a batalha contra quem age contra nós e deve ser tratado como traidor. Jornalistas presentes na reunião ouviram de viva voz os desejos inconfessáveis do ministro botapocando. Nada disso promove a solidariedade e a justiça, só mais cisânia e justiçamentos.
Se Pimenta quer castigar oportunistas que disseminam desinformação para ganhos políticos, deveria começar por si mesmo. Falo de novo. Essa perseguição petista vai se virar contra eles. Vai se virar na opinião pública. Perseguidos não serão. Não serão perseguidos. Aí você vê. Ricardo Capelli, com todo o amor que houver nessa vida. Depois de um dia de trabalho, chega em casa e descobre que a Jovem Pan, que montou uma fake news com minha foto, dando a entender que era o diretor do presídio de Mossoró, está me processando por danos morais. Gente, a informação da Jovem Pan foi um tweet, uma matéria que tá com a manchete certa, com o nome certo, tudo certo, não tem nenhuma mentira. Agora eles se atrapalharam e o cara que fez a matéria colocou a foto do Capelli como diretor. Só isso. E depois falando errata, se desculparam assim rapidíssimo, não foi coisa de 1 hora. Sabe? Mas fake news, bababá. Por estar em produção por danos morais. Vamos ao Supremo. Talvez dessa vez ela seja fechada para o bem do Brasil. Isso é o petismo. Isso é o petismo. É só perseguição. Ai, e se isso fosse pouco? Vejam só. Ontem eu tava passando, vi essa nota. E aí eu tenho um costume que eu já disse pra vocês, e eu recomendo. Leiam a notícia. Sempre leiam. Até quando pareceu uma notícia boba, leiam. Porque às vezes é uma notícia boba que tem alguma coisinha interessante. Essa daqui são várias coisas. Eu vi a manchete e falei, meu Deus do céu, vou mandar pro Notícias de Quinta. Mas eu falei, não, vou parar pra dar uma lida. Olha a manchete. Aeroporto fechado e bloqueio de estradas causam baque em turismo no Rio Grande do Sul. Mas óbvio, né? Isso era óbvio, né? A Folha de São Paulo tá falando uma obviedade. No título tá uma obviedade. E foi o título que eu vi porque eu vi no Twitter. No Twitter não tem um subtítulo. Aí no subtítulo eu já fiquei assim, né? Pô, peraí. Hotéis de Gramado têm cancelamentos e remarcações de reserva, dizem empresas. Aí eu me questionei porque até o momento eu não vi as pessoas reclamando de Gramado. E Gramado eu penso porque não, a serra, o Gramado fica na serra, é friozinho. Aí eu falei, não, peraí, serra normalmente é uma montanha. Dificilmente essas áreas mais altas são alvo de enchentes, né? Alagamentos. Aí eu fiquei, cara, estranho isso, né? Aí, primeiro parágrafo, com a catástrofe climática. Esse termo não é aleatório. A turma está se aproveitando do que está acontecendo para avançar com uma agenda. Antigamente seria uma catástrofe. Sabe, a Biblioteca Nacional tá horrível esses dias. Eu tentei acessar, mas estava tão devagar. Eu queria buscar para ver quando é a primeira vez que aparece na imprensa esse termo. Catástrofe climática. Para ver se é algo recente ou se sempre se falou isso, né? Não, sempre se tratou assim. Ou se é algo bem recente, né? Que a turma tá tentando emplacar, mas tudo bem. E aí já tem, aí depois tem informação relevante, ó. Hotéis de municípios como Gramado, a cerca de 120 quilômetros da capital, né? Tá tendo esse problema de remarcação, cancelamento. Souza estima que 85% das reservas de hotéis em maio sejam canceladas ou remarcadas. E aqui foi uma coisa que a gente comentou um pouco ontem. Não dá para olhar a situação do lá achando o seguinte, não. A cidade de Porto Alegre tá alagada, Canoas, enfim, né? Pelotas da aula tá começando a subir, tem outra cidade também. E achar que não, ali acabou, vai estar resolvido. E a vida dos outros brasileiros tá de boa. Gente, o impacto do que tá acontecendo lá tá assolando vai assolar todo o Brasil. Aqui já é o primeiro tipo de impacto. Pessoas que estão longe da situação, 120 quilômetros, numa serra, já estão começando a sentir o baque econômico. E não é uma perda por causa da população gaúcha, que fala, a gente agora teve um problema, não vou para Gramado. Eu acho que Gramado é uma cidade que é muito visitada por pessoas de outros estados. São pessoas de outros estados que estão deixando de ir. É um dinheiro que entra no Rio Grande do Sul que não está entrando.
Olha os impactos que já estão começando a aparecer. E isso por conta aeroporto fechado, ruas interditadas, um certo temor do que pode estar acontecendo, vai ter mais chuvas. Sobre avançar com a agenda, a Globo trouxe escolhida a dedo, mas a dedo, Amália Garcês. Não, vou começar aqui. Mais uma vez fomos ignorados, diz a ativista Amália Garcês. Em 2020, protocolamos uma carta aberta ao governador do Rio Grande do Sul solicitando ações para o enfrentamento da crise. Questionamos a flexibilização de leis de proteção ambiental e a retirada da obrigatoriedade da educação ambiental. Olha a quantidade de coisa. Ela quer ações, ela quer que endureça as leis ambientais e colocar educação ambiental nas escolas. Olha pra cara. Pierce no queixinho, carinha de novinha, ativista. Ativista de onde? Deixa eu ver, nem pensei nisso na hora que eu tava gravando o vídeo. Eu sei de onde ela é. Eu não pensei em colocar aqui a coisa dela. Mas eu acho que eu tenho um material do grupo que ela faz parte nesse PowerPoint aqui. Deixa eu ver. Folha Soros. Eita, é aqui mesmo, velho. Minha memória é boa, viu? Nossa senhora. Tá aqui. Foi um PowerPoint que eu montei quando o Monark me chamou para ir no programa dele. Essa matéria aqui de 29 de maio de 2022 tem total ligação com a ativista que a Globo News escolheu para levar e avançar com a agenda. Em 22 de maio de 22, a Folha de São Paulo anunciava um novo projeto, né, uma parceria. Esse projeto se chamava Planeta em Transe. Olha só, matérias para mostrar na catástrofe que o planeta Terra vinha sofrendo. Ali no subtítulo você pode ver, ó, série com apoio da Open Society Foundation, né? Sabe que apoio é esse, né? Sabe como é esse apoio que o Soros está dando para a Folha de São Paulo. E aí no segundo parágrafo você vê, ó, o primeiro conteúdo da série é uma entrevista com Vanessa Nakati, 25, ativista climática. Ela ganhou notoriedade nos últimos anos após liderar protestos do movimento Fridays for Future. Esse movimento Fridays for Future, não sei se está aqui no slide seguinte. Não, eu fiz ele mais... Não botei a notícia completa. Ah, não, tá aqui, ó. Com inspiração nas greves de jovens realizadas na sexta-feira sob comando da sueca Greta. A Gretinha, pois bem, a Amália. Vamos voltar pro vídeo hoje. A Amália é do Fridays for Future. Grupinho da Greta. Lá vai a Globo procurar. Cadê a Greta? Ah, procura a Greta. Procura a Greta brasileira. E pá, bota lá. No meio de uma tragédia, a turma não quer... Agora, tem que se discutir como reinserir as pessoas no mercado de trabalho, como reconstruir as casas, como sanar o problema das escolas, para elas poderem voltar a abrir, problemas de infraestrutura, pontes, estradas, toda a infraestrutura básica, hospitais, possível doença que pode ter, ponto da água. Isso é o que devia estar ganhando destaque na imprensa, cobrando a imprensa, as pessoas assim, né, as pessoas nervosas. Poxa, a imprensa fala com muita gente, conhece pessoas importantes, chame especialistas para falar das opiniões, chama político, os cobre, sabe, ao vivo pro Brasil. Não, a Globo quer avançar com a agenda. A Globo quer avançar com a agenda. Aí você vê mais um nome, mais um termo muito estranho. Muito, você vê, não tem como ser coincidência. Refugiados climáticos. O que é isso? Refugiado climático? Dorme em carros e ruas em Porto Alegre. O Leonardo Coutinho fala, peraí, desabrigados viraram refugiados climáticos? Como o pessoal tem coragem de publicar isso? Como tem coragem? Como tem muita coragem? Tem muita coragem e interesses por trás. Isso aqui não é aleatório. Isso aqui não é aleatório. Tem gente que está se aproveitando da situação para avançar com a agenda política. Como se não bastasse.
O jornal mete na capa uma foto de um hangar com donativos em Brasília, imagem que deveria estar lá dentro do jornal. É incompreensível o esforço para encobrir o mal. É inexplicável a opção editorial comercial das vítimas e das histórias. A imprensa simplesmente não comenta sobre os assuntos mais graves que envolvem esta situação. Aí que vem o Estadão hoje. Um editorial está avançando com a agenda, mas também está descendo a piaba no Lula. O Teatro Ambiental de Lula. Segundo o INPE, no primeiro quadrimestre de 2024, os focos de queimada na Amazônia aumentaram 154% em relação ao mesmo período de 2023. Em todo o país, o aumento foi de 81%. Mas aí diz que 2023 caiu em relação a Bolsonaro, mas também era muito difícil, né? Ser pior do que Bolsonaro, aí é quase possível, né? Mas seria preciso um esforço em comum para piorar o legado ambiental, este sim genuinamente maldito de um entusiasmado antiambientalista como Jair Bolsonaro. Né? Já coloca naquele segundo parágrafo aquele todo ódio. Ainda assim, no primeiro ano do governo Lula, o desmate no Cerrado aumentou 43%, e os 9.000 km² de desmato na Amazônia ainda deixam o Brasil muito longe da meta de desmatamento zero até 2030. E o recorde histórico de incêndio na Amazônia em 2024, 17.182, quebram a marca de 2003 com 16.888. Está aí para expor o abismo entre a retórica e a realidade, numa área que foi vendida a Deus e ao mundo como grife do novo governo. Lula nunca foi exatamente um entusiasta da causa ambiental. E sua relação com a Marina nunca foi exatamente um mar de rosas. Mas, como formidável animal político que é, Lula sabe como ninguém farejar votos e loas. A defesa do meio ambiente entrou em cheio nas planilhas de seus marqueteiros petistas e o presidente conseguiu passar uma borracha na campanha de difamação contra a Marina em 2010. Nas eleições de 2022, Lula foi vendido aos brasileiros como uma espécie de herói da floresta e continua a se vender assim nos palcos internacionais. Vai falar da COP, etc., do Macron que veio, né? Enfim, a lua de mel com Macron foi festejada bem longe das comunidades Yanomamis, onde os óbitos em 2023 superaram de 2022, durante a era bolsonarista, qualificada de gênio pelos petistas. O sucateamento dos órgãos de fiscalização ambiental por Bolsonaro foi catastrófico, mas o Brasil logo descobrirá se a atual greve desses órgãos, que dura desde janeiro, terá um impacto ainda maior. Não é só melhoria salarial. Em carta aberta, os servidores denunciaram explicitamente as contradições da gestão petista e a distância entre promessas e a prática. Já no fim de fevereiro, os autos de infração na Amazônia tinham caído na ordem de 70% a 90%. Não só os criminosos estão agindo impunemente, como as emissões de licenças para obras de infraestrutura estão paralisadas, com imensos custos para a população mais pobre do Brasil. Abrir um parênteses, eu acho um absurdo achar que uma greve assim é aceitável. Eu acho que todo mundo ia ter essa processado aí por sabotar a pátria. Você impedir que uma pessoa comum não possa construir um projeto, uma casa, isso porque estão de greve, estão com birra do Lula e vai descontar no povo, na sociedade. Isso aqui, minha Nossa Senhora, viu? Olha, se isso aí não é crime de responsabilidade, eu não sei o que é. Que o governo orgulhosamente desenvolvimentista manobre para desmoralizar o arcabouço e as metas fiscais que ele mesmo aprovou não chega a ser surpresa. Já a desmoralização em áreas especialmente caras para a esquerda, sobretudo para a nova linhagem progressista, né, para que o meio ambiente, uma prioridade absoluta do tipo custe o que custar, é um pouco mais enigmática. Falta o quê? Competência? Vontade? Talvez ambos. E aí, eu só trouxe esse editorial por causa desse último parágrafo. Esse parágrafo é o que vale. Que o Estadão criticar o Lula já está se tornando ordem do dia. Está bem frequente. Pela primeira vez, em 16 meses e 10 dias, o Estadão fala com todas as letras que invocar a ameaça do ogro Bolsonaro,
apelidado de Nero, nas redes sociais progressistas, ainda rende frisson na claque lulista. Mas para o grande público, esse expediente cênico começa a perder o viço. Tradução. Ficar criando cortina de fumaça. Ai, Bolsonaro. Ninguém aguenta mais. Lula. Ninguém aguenta mais. Avisa pro William Bonner, avisa pra Globo News, avisa pra Globo. Ninguém aguenta mais esse papinho. Ai, mas Bolsonaro. Irmão, vai trabalhar. Os números desabonadores continuam a sair e a epopeia ambiental do Demiurgo de Garanhuns assume cada vez mais ares de uma tragédia e da pior qualidade. 16 meses e 10 dias e o Estadão fala publicamente que não vale mais usar Bolsonaro de cortina de fumaça. O Brasil tá mudando. O Brasil tá mudando. Tá mudando. 16 meses de um mandato de 48. É um terço. Acabou o primeiro terço. Acabou mesmo, né? Um terço. 2 terços são 32. E aí completa 48. Enquanto Dilma tá aí, com sua hipocrisia e seu teatro verde, Bolsonaro dá um totozinho nele, ó. O principal órgão do governo Lula para clima teve apenas uma reunião. E aí Bolsonaro comenta, ó. A problematização do clima realizada pela organização é pura desinformação como meio para atingir um fim. Tudo orquestrado pelos gigantes que exigem dos outros o que não cumprem. Ou seja, inviabilizam o desenvolvimento de países com potencial, garantindo aos líderes destas repúblicas a sua manutenção no poder, sob o custo de escravizar ainda mais o seu próprio povo. No final, quem paga por tudo isso é o contribuinte, com aumento de impostos, desemprego e mais dependência ainda do Estado. Isso é um fato. Enquanto Bolsonaro vem pontuando muito essa questão, né? Falando abertamente contra a agenda. Ele cita nominalmente a agenda SG, ele tá falando isso. Acho que a primeira vez que o Bolsonaro falou abertamente da agenda SG foi na reforma tributária. Primeira vez que ele falou com todas as letras, fez tweet e tudo mais. O Bolsonaro vem batendo, vem falando dos problemas, o que é que tá sendo feito contra o Brasil. Aí ontem me marcaram nisso daqui, ó. Kim Paim enlouquece com uma dessas. Protocolado. Olha o naipe, olha. Vou botar até aqui, ó. Protocolado. Selo SG como critério de desempate em licitações públicas. Para quem dizia que era teoria da conspiração, que o SG ia definir quem pode e quem não pode fazer as coisas, tá aí, ó. Vindo pela direita. Segura esse saque. Maurício do vôlei. Aprendeu realmente, ele tá levando o seu conhecimento das quadras pra política, que é enterrar. É um gênio. Pula alto, usa toda a sua força pra cravar a bola no chão. A bola é o Brasil. E dando de raquetada, a mão é grande. É pra gente sentir a dor. Parabéns, seu inútil. Renunciou o mandato depois de uma dessa. O PL visa modificar a Lei 14.133 de 21, conhecida como a nova Lei de Licitações e Contratos. Você vê, ó, a lei do governo Bolsonaro não prevê isso. Não previu. A lei do governo Bolsonaro não prevê que, ai, porque você tem selo verde e você é diferenciado. Aí vem o panaca, esse idiota. Não é que diz respeito às práticas ambientais, social e governança, né? A certificação SG demonstra o compromisso da empresa com governança ambiental, social e corporativa, aspectos cada vez mais relevantes na área econômica e social contemporâneo. Pelo amor de Deus! Como é possível um país dar certo se a tal oposição faz isso? Nossa Senhora! Obviamente, o Maurício do vôlei é muito menos pior do que qualquer petista. É muito menos pior do que qualquer petista. Eu duvido que ele saiba o que ele tá fazendo, mas eu duvido. O que tem que se perguntar é quem é o lobista que apresentou essa ideia, porque o Maurício do vôlei não tem nem capacidade mental de pensar numa coisa dessa. Ele não tem capacidade mental. Quem foi que sugeriu isso pra ele? Como é que essa informação chegou? Foi um assessor? Assessor de que? Onde foi que foi esse assessor? Devia fazer um belo escrutínio aí, Maurício. Gente, ninguém nasce sabendo das coisas.
Ninguém nasce sabendo. Sabe, não é pra ser cara cancelado nem nada, mas o que eu vejo, não é o que eu sinto não, o que eu vejo é que a turma se elege e é isso. Isso. Tô eleito. Já foi. O pessoal não quer estudar. Essa semana eu tava falando sobre. Eu uso um termo, a palavra alemã que se usa certas vezes, que é Zeitgeist. É entender o espírito da nossa era. Entender os desafios contemporâneos, o que se passa, né? Eu não vejo essa turma assim, parece que eles têm ódio de estudo, né? Não quer aprender. Assim, é uma coisa que você fala, minha nossa senhora, bicho. Não é possível. Se elegeu, ganha bem, cara. Se dedica um pouquinho. Pega um livro, dá uma lida. Vai tentar entender o país. Gente, só temos 513 parlamentares num país de 200 milhões. A gente tem que escolher melhor nossos representantes. Ô Maurício aí, começa a ler, se aprimorar, estudar, e perguntando pra um, pra outro, pra um, pra outro, pra um, pra outro, pelo amor de Deus, né? Que ele tenha também a humildade de chegar em 2026 e falar, galera, realmente, isso aqui, pô, se não tiver ninguém, vou botar aqui meu nome, né? Pra ter uns votos, mas, cara, não dá, né? Não protocola nada, Maurício. Faz isso, não protocola nada, fica parado. Muita ajuda que não atrapalha. É dureza. Aí, por outro lado, você volta. Quer que anima. Espero que o Carlos aí se candidate a deputado em 2026. O Globo sentiu. Botaram pra turma do Lauro Jardim ir pra cima dele. Em meio à tragédia do Rio Grande do Sul, Carluxo quer tornar entidades ambientais pessoas não gratas no Rio de Janeiro. Enquanto o Rio Grande do Sul sofre de desastre climático sem precedentes, Carlos Bolsonaro tem atuado para atacar entidades ambientais de alcance global. O vereador quer torná-las pessoas não gratas e proibir suas atividades na capital fluminense. Tá ali, ó. A proposta é impedir que tais organizações firmem convênios e contratos com o poder público no município. O cara não quer proibir de nada, só não pode ter contrato e convênio com o município. Quer ajudar as ONGs? Ajuda aí. A prefeitura não. Entre os alvos, Greenpeace, WWF, ISA, e aí olha como a turma da Globo coloca, e até mesmo fundações de Ford. A Fundação Ford, como o Carlos teve a coragem de ir pra cima da Fundação Ford e do tio Bill. Você vê a diferença, né, entre parlamentares. Mas vamos pro que interessa. Parte mais importante de todas. Falar sobre o povo. Saiu uma nota no Estadão. Foi quem melhor comentou sobre o tema. A Globo só fez repercutir o que o Eduardo Leite falou. O Estadão foi além para perguntar, cara, e aí? E a Globo não destacou as informações que estão no slide seguinte, que está no Estadão. Rio Grande do Sul estima custo inicial da reconstrução em 19 bilhões, entenda. Aí tem mais ou menos 4 fases. Primeira, resposta, assistência, restabelecimento e reconstrução. Quando você soma as 4, dá 19 bilhões. Aí o Estadão traz essa informação que não está na matéria da Globo. O cálculo não inclui todos os danos materiais dos atingidos, dentre empresas, residências e outros espaços. Na prática, o impacto será ainda maior para uma recuperação. Uma linha de crédito de 7 bilhões para empreendedores individuais e empresas de todos os portes, né, no Banrisul. E aí, segundo um economista que analisou a situação, o custo de reconstrução pode ser próximo de 100 bilhões de reais. E aí, gente? De onde que a gente vai tirar esse dinheiro? De onde que vai tirar esse dinheiro? De onde vai tirar? De onde vai tirar? Como é que vai ser utilizado? Quais serão as prioridades? E aí? Ou vai deixar todo mundo abandonado? Cadê as pessoas para começarem a propor as soluções? Eu não coloquei aqui em vídeo. Ontem a gente estava comentando sobre a Petrobras e os dividendos. Eu ainda falei, né? Que eu acho que algum político deveria acionar o TCU, na MP TCU, Lucas Furtado, para suspender o pagamento de dividendos. Pegar o dinheiro da Petrobras, que é um absurdo. Não dá para uma empresa estatal pagar mais dividendos do que uma empresa privada.
A Petrobras paga mais em termos absolutos e em termos relativos. E ela não é, em termos absolutos, a maior petroleira do mundo. Em termos absolutos, é 105 bilhões o valor da Petrobras. Acho que a Exxon é 340 bilhões, é 3 vezes maior. Tem uma empresa que é 3,4 vezes maior que a Petrobras. E a Petrobras paga em valores absolutos mais dividendos, em termos proporcional, muito mais. Não pode. Aí eu falei isso no vídeo ontem. Hoje aí, não sei se foi já na madrugada de hoje ou foi no final da noite de ontem, saiu a notícia que o senhor Ciro Nogueira acionou o TCU não para suspender o dividendo, mas para investigar porque os dividendos foram suspensos. Eu falei, rapaz, não tem condição uma coisa dessa. Realmente, Cirinho gosta de um banqueiro, viu? Eita, rapaz, que Ciro Nogueira gosta de um banqueiro. Não tem condição. Não tem condição. Não tem condição uma coisa dessa. Ninguém pensa no pobre. Ninguém pensa no povo. Ninguém. É absurdo. É absurdo. E o pior, que eu acho que o Ciro Nogueira, se tu conversar com ele, eu acho que ele acha que está fazendo algo certo. Eu não acho nem que por maldade. Eu acho que ele é tão burro que ele não sabe o que ele está fazendo. Eu realmente acho que ele tá perdido. Eu acho que ele não, eu tô fazendo uma coisa boa. A Petrobras tem que pagar os vídeos. Eu não vou deixar o Lula pegar esse dinheiro. Eu acho que deve passar isso na cabeça dele. Aquela cabeça de pote. Mas ninguém quer estudar, ninguém quer aprender. Ninguém. Aí, pode ter gente de direita comentando? Pode. Tem muita gente de direita comentando, na verdade. Fiquei até infeliz ontem. O pessoal pegando aquela parte que eu botei uns pontos aí importantes que a gente tem que discutir sobre o Brasil. O dia depois de amanhã. Muita gente comentando sobre isso. Mas você vê que na esquerda, eu tenho que sair garimpando, né? Procurando assim a dedo, ver quem tá comentando sobre isso. E tem algumas pessoas comentando. Pra você ver que não é maluquice da direita. O pacote do governo Lula de medidas emergenciais não é um plano de reconstrução e não é investimentos. Vocês progressistas que estão confundindo os temas estão prestando um grande desserviço às vítimas no Rio Grande do Sul. Fica parecendo que tá tudo já encaminhado. Aí o outro diz, não é o Rio Grande do Sul que precisa de um plano de reconstrução, é o Brasil. Eu concordo. Urge formar uma aliança de compromisso como a dos anos 30 pela reconstrução do Estado desenvolvimentista, do setor industrial e produtivo, das estatais estratégicas, da capacidade de ação e indução do Estado. Eu não acho que o Estado tem que vir com todas as suas estatais, fazer acontecer e criar estatal do que ainda não tem. Vamos criar estatal de construção celular, estatal do boné, estatal da camisa, estatal do terno, estatal do microfone. Não, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa de pelo menos um governo que dê a direção, um dirigismo. Vou dar um exemplo. O governo tem o seu orçamento. Monta lá como é que vai gastar. Um dos projetos do governo, para gastar o dinheiro, vai ter participação também na iniciativa privada para ajudar, é o PAC, verde. Quais são as prioridades? Transição energética, ônibus verdes. Não precisa pegar o dinheiro da estatal. Eu acho que o da Petrobras, o dividendo, até podia pegar uma parte. Mas não é criar uma estatal, não é que o Estado vai resolver as coisas. Mas, gente, o Estado o Estado existe. Se o Estado existe, o Estado tem que servir ao povo, servir à população. Então, ao invés de se pensar num projeto de 1,5 trilhão para transição energética, vamos pensar em um projeto de 1,5 trilhão para aumentar a produtividade no Brasil. Aumentar a produtividade, tanto a capacidade da indústria, com mais maquinário, mais coisas, como investir no trabalhador. Um estudo, linha de crédito para ferramenta a preço de custo, né? Sem juros. Para começar a pensar. Essa turma é tão boa em criar regras, regulamentações para impedir que coisas aconteçam ou direcionar coisas. Cara, cria uma lei aí para que realmente o cara... Que seja difícil o cara conseguir, ter que provar muita coisa, fazer um país muito burocrático, mas que tenha acesso, o cara assim, um por CPF, o cara tem direito a comprar, sei lá, uma furadeira, um disso, uma maquita, um jogo de soquete de 1/4 de polegada, 3/8, meia polegada, um torquímetro, um impact drive, um impact wrench, não, se bem que pneumática hoje nem precisa, que as elétricas estão muito mais fortes. Enfim, você faz aqui um pacote, não vai ter isso aqui. Sul do Brasil, vamos pensar
linha de crédito a preço de custo que seja, o que está se pensando na transição energética. Pronto, melhor, vou dar outro exemplo. O governo Lula lançou os Green Bonds, os títulos da dívida SG, do jeito que o Maurício do Vôlei gosta. Arrecadou 10 bilhões. Para onde vai esse dinheiro? Para projetos verdes. Verdes. Se for para reflorestamento, 1% de juros. Meu Deus, tem algo muito estranho. Mas a média, 6,15. Só que o governo vendeu a 6,5. A gente já tá tendo prejuízo de qualquer jeito. Como é que pode? Então pega esses 10 bi. Em vez disso, cara, vamos colocar para tirar o Brasil do buraco. Gente, não tá se discutindo sobre reestatizar o Brasil. Mas tem que usar, já que existe um Estado, a gente tem que dar um tipo de direcionamento, mas tem que pautar esse debate. Esse debate ele não existe proposta. Só tem aquela reação ao que o governo faz, o que o governo faz. Tem que ser além, não basta só ser oposição, tem que ser uma oposição com proposição. Se o governo não está propondo, vai lá alguém, sabe, e protocola. Faz um desenho básico do que está acontecendo, faz um estudo mínimo, deputados, façam um estudo mínimo do que o governo está propondo de projetos em áreas diferentes. Veja valores, dinheiro, o que está sendo proposto, linhas, e olhando esses valores, repense o que poderia ser melhor feito e apresentem, juntem-se. O que vocês fazem na luta da liberdade, pega toda a bancada, pega deputados à direita de outros partidos, republicanos, União Brasil, PP, papapá, pipipi, bota todo mundo junto, fala que estamos apresentando um plano de reconstrução do Brasil, queremos apoio do governo, não é que a gente é contra nem nada, mas a gente acha que as prioridades são essas. Vamos aqui, queremos sentar pro governo, vamos tentar achar um meio termo entre o que o governo quer e o que a gente tá... Meu Deus, tem que sair do buraco esse país, gente! Tem que sair do buraco! É a vida de vocês. Gente, é a vida de vocês. Vocês vão acabar pagando mais, nem que seja na comida. Isso daqui pode ter repercussão das mais diversas. Um êxodo da região, porque o cara perdeu tudo. Ah, vou mudar, vou para outro lugar. Chega no lugar, não tem espaço. Aí já mais confusão, fica ilhado, aumento de violência, aumento de doença, gera gasto, que o governo tem que gastar lá de novo. Isso aqui, gente, atrapalha a vida de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Não dá só pra ser oposição ao Lula. Tá, eu odeio o Lula, eu odeio. Mas a gente tem que dar um jeito no Brasil. Não pode deixar o pobre pra trás. Eu tô ficando cada dia mais maluco com isso. Não é possível, não é possível. Eu sinto que não é uma preocupação do dia a dia. Eu entendo que a liberdade é importante, tem que continuar, mas tem que trazer outros assuntos. Não dá mais pra gente deixar o povo pra trás. A população tá sofrendo demais no Brasil. Tá todo mundo reclamando. Eu falo com meus amigos. Pô, meus amigos, tudo classe média. Tá lá, deve ter 1 ou 2 amigos assim, bem de vida. Os de bem de vida nunca reclama, óbvio. Mas todos meus amigos, classe média, operário, gente que trabalha que eu conheci na época de fábrica, a gente conheci na época de, sei lá, faculdade, amigo de amigo. Tá todo mundo reclamando. Todo mundo com dificuldade. Fico apreensivo com essas coisas. Eu falo, pô, a galera que estudou, fez faculdade, que é pra estar numa posiçãozinha melhor na sociedade, tá todo mundo sofrendo. E aí? Aí o Lula diz que máquinas de lavar são muito importantes para mulheres. Eu realmente acho que é para mulheres, para todo mundo. Agora, uma fala dessa, se fosse feita por Bolsonaro, o país parava. Seria um ato de machismo, de ódio, disso, daquilo. Mas ele pode falar o que ele quiser. Eita, Léo. Ah, Brasil. 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 Isso daqui é o que me deixa feliz, ó. A nota da Mira Leitão. Matéria aí tá importante, mas não foi ela que escreveu, né? Mas na coluna dela. Chuva no Rio Grande do Sul. Safra da maçã já foi quase totalmente colhida. E desafio é a logística. Parabéns, Mira Leitão. Finalmente, você está falando de algo importante. Aí o Vilimigo diz, ó, o velho desafio da logística. Se tivéssemos ferrovias e hidrovias, talvez fosse mais simples. Não é mesmo a Amazônia Azul? A Amazônia Azul volta. Pois é. Se tivéssemos um país com uma matriz de transporte equilibrada, os desafios logísticos que sempre tem em catástrofes e em conflitos seriam amenizados. Ninguém oficialmente fala da situação das ferrovias do Rio Grande do Sul. Será que estão sucateadas mesmo tendo uma concessão que deveria trazer a manutenção? E aí?
Como é que a concessionária está cuidando da ferrovia? Questionamentos. Esses são os assuntos que deveriam nos nortear ao lado da luta pela liberdade. Eu comento todo dia do que está acontecendo também. Isso daqui foi piada ontem, mas uma piada de tristeza. Aí tu coloca o pedalinho, cara, que vontade de chorar. Rapaz, tem 5 minutos novo, forte, em cima do barquinho, a remo. Beleza que mexer um barco não é tão simples. O cara tá no caiaque sozinho, com um pedalinho, o cara tá andando. Rapaz, era pras forças ter lancha, ter barco, ter jet ski, ter tudo. As Forças Armadas no Brasil foram sucateadas. Sucateadas. Viraram piada. A galera que reclama de quem reclama, quem reclama e quem acha que tá bom, devia todo mundo sentar e tentar entender, cara, por que as pessoas estão reclamando? Porque toda reclamação tem algum fundo de verdade. Por que as pessoas estão reclamando? Isso daqui é mais um... Como é que se diz? Mais um sinal. Não é um sinal. Mais um sintoma do quadro grave que o Brasil se encontra. Todo mundo vai levando na brincadeira, todo mundo levando na piada. Ah, pintando meio fio, só serve pra isso. Cara, chega numa situação como essa, e aí? E aí? E aí? Eu não quero que o país tenha as suas forças como algo digno de piada pela direita e pelo ódio da esquerda, que tem que fazer uma transformação por causa do regime militar, fazer isso, fazer aquilo outro que não dá mais, censura nunca mais. Aqueles papos de maluco e aquele cara que não tá nem pra nada. E obviamente tem um problema, tem um sucateamento. Precisamos discutir o Brasil cada vez mais. O Brasil tá avançando muito rápido pro buraco, mas muito rápido mesmo. A deterioração nacional é alarmante. Alarmante. Não tem outra palavra para descrever isso. Sabia que não dá para comentar sobre os últimos 2 temas, mas o importante foi dito. Tem gente tirando proveito das mais diversas formas, acessório, para avançar com a agenda, as prioridades no Brasil, né? O primeiro tema contrastar com o quarto, e o povo segue realmente não recebendo o tratamento que merece. O povo não merece, ou não recebe o tratamento que merece. É de doer, gente. É desesperador o que está acontecendo. O Brasil não merece isso. Eu fico por aqui. O que você viu de interessante? Manda notícia para as pessoas que vocês conhecem. Tente trazer esses assuntos que são importantes. As pessoas estão sofrendo. Isso não é bacana de ver, pô. Isso é triste. E volto amanhã. Espero vocês, né? Compartilhe o vídeo, se der. E é isso, pessoal. Deixo aquele grande beijo e abraço. Vamos torcer aí que as coisas... Amanhã podemos ter notícias positivas sobre o estado lá, água baixando e tudo mais. E eu fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.